Olha, perdão, as crianças podem sair. Livro de Neemias. Amém. Livro de Neemias. A gente vai ler um versículo no capítulo 6, e depois um versículo no capítulo 2 e alguns versículos no capítulo 1. Desde já seja muito bem-vindo, você que nos visita, meu amigo, sua família, Deus abençoe a todos, que o Senhor nos conduza nessa noite, amém? Diz assim, capítulo 6 de Neemias, versículo de número 3, e enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cessaria esta obra? Para ir ter convosco. Só até aí, que o Senhor nos ajude, né? Como falei, a gente vai ler outros versículos. E a primeira palavra, quando estava assim, lendo essa passagem, veio no meu coração assim: já é agosto. Já é agosto? O que tem isso a ver? Né? Agosto é mês 8, o ano está correndo muito, e parece que foi ontem que a gente estava numa virada de ano, não é isso mesmo? Que de repente você sonhou muitas coisas, eu acredito que é exatamente assim, amém ou não amém? Aquela festa de final do ano, a gente se esforça, a gente quer felicidade, a gente planeja um novo ano, a gente busca um propósito para aquele ano, a gente busca em algo que possa se agarrar, para fazer com que aquele ano que vai se iniciar, seja melhor e maior do que aquele que passou, amém ou não amém? Porque nós queremos sempre viver o quê? O melhor, e eu desde já quero profetizar coisas maiores e melhores. E Neemias já nos ensina algo muito grande da parte de Deus, já nesse versículo. Ele vai ensinar para a gente aqui o que eu chamo, posso chamar, você pode dar uma outra palavra, porque nessa ministração eu creio que Deus vai falar ao seu coração, a excelência do propósito. Neemias tem uma excelência no propósito, e nessa excelência do propósito, diga para o seu irmão assim: não perca o foco. Já é agosto. Falei, meu Deus, já é agosto, foi ontem, mês 8, daqui a pouco mês 9, acabou o ano, e de repente quantas coisas deixaram de acontecer, porque ouvimos pessoas como Sanbalá e Tobias, querendo tirar a gente do propósito, querendo tirar a gente daquilo querendo nos tirar daquilo que nós planejamos para um ano lindo com o Senhor. Quantos querem viver coisas lindas aí ainda? Então eu declaro para você: não deixa ninguém tirar você do propósito. Só que esse propósito não é um propósito tão somente humano. Vai mexer com o humano, vai mexer com famílias, vai mexer com o povo inteiro, o povo de Deus, menina dos olhos de Deus, né? Mexe com essas coisas da vida, mexe com famílias, mas é muito mais do que tão somente um propósito de um homem, um propósito seu, um propósito daquele, diz respeito a pessoas, diz respeito àquilo que está no coração de Deus em relação a você. Então existe um propósito de Deus, e a gente não pode perder o foco. O tempo foi passando, não consigo mais enxergar aqui essa leitura sem o óculos. Pois, eu não sei se você já fez alguma vez isso, se você sabe.
eu perdi o foco, eu não tenho mais aquele, eu não entendo muito também desse negócio da visão, mas se eu fizer assim, ó, fechar esses olhos, e fizer assim, ó, eu coloquei foco, o foco está tão concentrado nas letras ali, que eu voltei a enxergar aquilo que eu não estava enxergando. Quantos já estão entendendo aí? Podem dando glória a Deus. Fala para o seu irmão mais uma vez, coloca foco de novo. Talvez você só tenha perdido o foco de coisas grandes e lindas que Deus tem para a gente. Ei, quantos querem ser felizes aí? Mais do que já tem sido. Quantos querem restauração de família? Quantos querem restituir? Quantos querem vida longa? Quantos querem dias melhores? Coloque foco. Coloque foco. Não vai dar para mim ficar o tempo todo andando por aí assim, né? Não dá. Mas o Senhor está nos ensinando nessa noite sobre foco. O que vai acontecer? Sambalá e Tobias é aquele tipo que não quer que nada de Deus se cumpra. Aqueles que eles já estavam até faturando com a miséria do povo, com aquilo que estava acontecendo. É como que, sei lá, imagine que você tivesse muitas posses, mas a partir de agora essas posses todas que você tinha não é mais sua. Como que se tivesse tudo na mão de Sambalá e Tobias. E de repente o Senhor está usando um homem, vai levantar um homem, Neemias, e vai fazer eles despertar, vai fazer eles tomar posse daquilo que Deus tem preparado para eles. Então, com certeza que Sambalá e Tobias está reclamando. E se a gente traz para o mundo espiritual, ei querido, as trevas ela não quer perder espaço. Às vezes ela começou a alcançar um determinado espaço, como tinha acontecido aqui, com o povo de Neemias, tinha acontecido aqui, na vida de Neemias, e agora o Senhor quer tomar o seu lugar novamente no povo dele. Deus quer tomar novamente o lugar dele nas famílias, quer tomar novamente o lugar dele, querido, o lugar que é devido a ele, e quer dar um basta nessa situação. Quantos tomam posse aí? Eu não sei o que acontece às vezes lá no seu cantinho, ou a pressão que está aí nessa sua cachola, nesses seus pensamentos, mas eu quero declarar que Deus é maior, e se você está aqui, Ele quer trazer você ao propósito de novo, e quando você tiver propósito de novo, essa mente que fica vagueando, que fica titubeando, que fica meio que perdida, vai acabar esse perdido. Oh meu Deus, você não entendeu, eu vou liberar novamente, vai acabar esse perdido. Porque muitas das vezes a gente se perde aqui, aí vai lançando no coração, vai enfraquecendo, e a gente diz assim, eu acho que acabou para mim. Pois eu digo para você, não acabou, volta a ter foco novamente. Queria eu que eu não precisasse mais usar o óculos. Queria eu não, vou melhorar, eu quero, eu quero, mas por enquanto vou usando, amém? Então, são coisas que a gente olha assim, a gente vai conviver. Tem uns que vai chegar um tempo, vai botar o óculos, tem outros que, tem determinadas situações que tu vai viver e vai ver muito bem, não vai atrapalhar. Mas só o que a gente está falando aqui, querido? Estamos falando de coisas muito grandes, não são coisas que vão acontecendo na vida natural do homem, que às vezes o homem vai ficando mais envelhecido, aí ele tem que tomar umas vitaminas, aí ele tem que fazer algumas coisas para dar uma rejuvenescida, porque a idade vai passando, tem coisas que são naturais da vida. Mas o que a gente está falando aqui é muito maior do que isso. É gente que de repente perdeu o propósito, perdeu a excelência do propósito. Deus trouxe a gente de um lugar escorregadio, de um lamaçal de pecado, e trouxe para a luz, trouxe para a rocha, para a gente viver a excelência do propósito com Ele. Amém? Então, preste atenção, Ele vai declarar assim: por que cessaria esta obra? É como se ele falasse, a minha vida está aqui. Por que eu vou cessar essa obra? A minha vida está aqui. Diga para o seu irmão assim, a tua vida está em Deus. Isso está em Deus, Deus tem uma obra para você. Por que você vai cessar essa obra? Porque uma vez tendo experimentado do melhor de Deus, eu vou, querido,
Eu vou deixar o evangelho? Diga assim: a minha vida está na sua presença, Senhor. O que eu vou fazer sem o Senhor? Não tenho o que fazer. Vai viver perdido. Vai viver perdido. Eu não sei como é que você se encontra, eu não sei o que se passa na sua mente. Mas volte a ter propósito, volte a ter propósito, volte a ter foco, volte a colocar sua vida aos pés do Senhor, volte a se colocar na presença do Senhor, querendo muito mais. Neemias está falando aqui: a minha vida está aqui, por que eu tenho que ir ter convosco? E não são poucos que querem desviar a gente do propósito de Deus. E a gente vai ver aqui, por que isso aqui acontece? Por que isso aqui vai acontecer? Por que agora ele tem um grande propósito? Por que agora ele tem coisas lindas? De repente, como a gente declarou aqui, já é agosto, começando um ano, e eu estou cheio de gás, e aqui eu não quero perder o foco, né? Como nós temos falado aqui. E como é que foi isso? Vamos ver aqui o capítulo de número 2, versículo de número 1. Olha só, olha quem era Neemias. Para a gente viver uma vida boa, para a gente, eu amo servir, eu acredito que eu ainda vou ter uma oportunidade de servir, não que eu não sirva, né? Mas de servir muito bem, com mais excelência do que eu servia quando eu estava ali servindo no ministério do pastor Levi. Está aqui os testemunhos, meus amigos, protegendo, guardando, evitando toda questão que tivesse de fogo para dispersar o meu pastor da palavra. Então ele ministrava na excelência da palavra, porque eu amava servir, eu amava estar ali, cobrir a vida dele, apaziguar a igreja, apaziguar às vezes a liderança. Eu sempre amei servir. Então, olha o que Deus fez. Ele me levou a ministrar a palavra, Ele me levou a também ser um pastor. Eu não estou dizendo que você vai ser um pastor, ainda que eu saiba que tem ministérios pastorais aqui também, amém? Eu creio que tem todos os ministérios aqui nesse lugar. Mas o que eu estou falando para você, aqui nessa noite, que você tem que amar servir. Independente, às vezes não é porque você está cobiçando isso ou aquilo. Eu creio que Neemias não estava cobiçando nada, ainda que cobiçar algumas coisas não seja errado, né? Amém ou não amém? Né? A gente tem sonhos, a gente tem que... Só que Neemias está servindo com excelência. Neemias está cumprindo o propósito com excelência, mas ele já vivia com excelência aquilo que fazia. Já pensou porque Neemias é escravo? Porque Neemias está ali cativo? Porque Neemias está servindo ali como copeiro do rei? Se ele falasse assim: quer saber, vou servir de qualquer jeito, quer saber, vou fazer de qualquer jeito. Fala para o seu irmão assim: não faça de qualquer jeito. Diga assim para ele: dê o seu melhor, porque qualquer lugar que você dê o melhor, a tendência é você receber o melhor. Que eu não esqueça aqui, que eu não me perca, até porque eu não preparei um sermão, né, nessa noite. Eu lembro da minha irmã, dava o melhor naquele emprego, e a pessoa que era mais apertada era ela. A pessoa que era mais apertada era ela. Aí tu fala: mas aonde está isso aqui? Ela estava com excelência e ela que era apertada, e os outros tranquilo. Às vezes ela atrasava alguns minutos e falava: hoje você não vai pegar, só vai pegar daqui 1 hora. E ela falava: caramba, não aguento mais. Quando aquele gerente saiu daquele lugar que ela trabalhava, sabe qual foi os maiores elogios? Sabe quem foi colocada no mais alto patamar, no lugar mais importante da prateleira? Minha irmã. Porque ela estava servindo com honra, onde todo mundo murmurava, onde todo mundo reclamava, onde todo mundo, ela não reclamava, ela servia, ainda que sentisse, mas Deus estava vendo a excelência daquilo que ela estava fazendo. Então o que Deus está falando para a gente hoje? Que é possível ainda os pais servirem com excelência. A gente não está tão velho assim que não possa servir com excelência, porque se a gente servir com excelência, vamos ser exemplo para os nossos jovens, vamos ser exemplo para os nossos adolescentes, vamos ser exemplo para os nossos filhos. Então podemos servir com excelência. Presta atenção. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca
estivera triste diante dele. Presta atenção. Olha que excelência. Olha como é que ele servia com excelência, ainda com o interior dele. Quer saber o que eu creio? Eu creio que ele não era nem movido por um peso no interior. Ainda que tivesse sonhos de... Eu creio assim. Ainda que ele tivesse sonhos de restauração, de rever os seus, de construir uma família, de ter algo, das promessas de Deus se cumprirem. Não é assim mesmo com a gente? Mas já pensou você por conta disso? Deixa de fazer aquilo que tem que fazer? Começa a olhar, estou aqui num serviço onde é tudo gente de uma outra religião e eu não concordo e eu vou... Ei, querido, não estou falando para você concordar, estou falando para você servir com excelência. E ele nunca estivera triste diante do rei, ainda que tivesse muitos motivos para isso. Ei, querido, tem hora que você tem que segurar, você tem que servir com excelência, dê o seu melhor. E a prova que ele servia com excelência é que o rei vai notar isso. Não é assim que está escrito, ó, no 2? E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Então, a ponto do rei notar como ele nunca teve triste do meu lado. Ele, é como se falasse assim, ele nunca teve uma murmuração, nunca reclamou. Por que o senhor fez isso? É igual aquele louvor que entoamos aqui, que tudo tem um propósito de Deus. Não entoamos um louvor aqui assim nessa noite? Quando estava entoando esse louvor, fiquei lembrando daquilo que o Senhor tinha trago ao meu coração. Tudo tem um propósito de Deus, tudo tem um fim determinado. Eu preciso entrar em sintonia, eu preciso de repente me dar ao Senhor, né? E a gente vai entender isso um pouquinho, né? A gente vai entender isso um pouquinho. Esse servir com excelência, isso tudo que Deus faz, ele chegar a um propósito com excelência. Agora eu tenho um propósito de Deus, e ele não se desviar, não se perder. Vamos ler o capítulo de número 1. Olha o que está escrito. Meu Deus. Deixa eu só me encontrar aqui, perdão. Se eu desse um tema, eu botaria de alguém que serviu muito bem para um grande líder. E assim foi com Neemias. Se você servir muito bem, eu já quero profetizar aqui promoções. Olha, algumas pessoas já receberam promoções. Ei, você que vai começar o seu primeiro emprego, faça da melhor. Olha, presta atenção. Vai acontecer um montão de pessoas desviando o foco. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo desse jeito? Por que você está fazendo com tanta excelência? Chegou agora, já quer aparecer? Vão falar assim mesmo para tu perder o foco. Ei, preste atenção. Ainda que ninguém te desse mais nada em troca, ainda que ninguém te honrasse, preste atenção, você está sendo pago. E você tem que dar o seu melhor, você tem que sair dessa turminha. Não estou falando para deixar de amar essa turminha. Ame essa turminha, mas ame fazendo o que é certo. A gente não ama alguém fazendo o que é errado. Não, eu vou fazer aqui o que é errado para mostrar que eu sou com ele. Não, você ama alguém quando você faz o certo. Ainda que aquela pessoa diga: por que está fazendo isso? Você vai fazer o certo, você vai dar o seu melhor. Quantos recebem aí? Dão glória a Deus, aleluia. Santo de Israel, glória, glória, glória. Então eu profetizo para aquele que está chegando num período muito curto. Comecei a trabalhar numa metalúrgica com 16 anos, como já trabalhava desde os 9, mas na metalúrgica me marcou. Com um período de menos de um ano já tinha sido promovido, já tinha profissão na minha carteira, que gente que tinha lá 5 anos, 6 anos, que tinha 40 anos de idade, par de filho, eu com 16 anos, não tinha nem namorado naquela época, não tinha conhecido ainda a minha saudosa, e eu dava o meu melhor, eu fazia o meu melhor. Sabe o que aconteceu? Muito rápido, eu ganhei promoção. E nos momentos que eles falaram assim: você é tão novo, tem um montão de gente aqui, você quer que o quê? Que eu assine a sua carteira como profissão? Eu falei: eu vou trazer minha carteira então para o senhor levar lá para assinar essa carteira, mas tem que falar com o patrão. Se o senhor não falar, eu vou falar. Toma aqui ousadia, você podia ser mandado embora, o que você ia fazer? Ia vender picolé, ia vender bala, como sempre fiz, voltaria lá para a fábrica de móveis.
mas eu queria dar o meu melhor, porque eu tinha em casa 3 irmãs para cuidar, para levar o alimento para casa. Eu tinha lá minha mãezinha, eu queria melhorar a casa, eu queria botar um muro lá onde era cerca. Quantos lembram daquela Maria Mole? A gente chamava de Maria Mole, com as florzinhas roxas. Era Maria Mole e tinha uma outra lá, que botava nas cercas. Quanto é desse tempo aí? Tem gente aqui que é. Não vem não, Rogério, que nunca teve Maria Mole lá no seu... Só eu conheço Maria Mole? Quantos conhecem Maria Mole aqui? Meu Deus! Olha, a Cíntia, pelo menos uma comigo ali. Cíntia também é tão antiga assim, Cíntia? Eu queria fazer algo, então dava o meu melhor. Fui promovido. Entende? Ousado. Não tinha medo, ainda que eu pudesse, não tinha. Quer saber? Às vezes a gente começa a se acomodar. O tempo vai passando, a gente vai se acomodando. E não consegue viver o maior, não consegue romper. Quer saber? Às vezes isso acontece até dentro da igreja, ministerialmente falando. Às vezes um tempo, às vezes algumas coisas que você semeou. Eu não estou falando isso, estou falando de mim. Às vezes isso acontece. E o que você tem que fazer? Você tem que dar o seu melhor onde você está. Você tem que servir de maneira melhor. Você tem que sair daqui com novo ânimo. Amém ou não amém? Sair daqui falando, meu Deus, eu recebo essa palavra. Como é que eu vou praticar essa palavra na minha vida? Servindo melhor. Então, olha aqui, ó. Então, de alguém que serve muito bem para um grande líder. Então, recebe aí o que eu já ministrei para você. E a vida de Neemias vai ser totalmente mudada. Eu poderia até falar isso primeiro, né, que a vida dele é totalmente mudada quando ele, alguém que serve muito bem com excelência, a um líder de excelência, né? Então, o que veio no meu coração, quando eu li aqui, que a primeira coisa, né, que vai acontecer aqui já nesses versículos, vamos ler? No 2, veio Anani, um dos meus irmãos. Então ele está recebendo um dos irmãos, e ele e alguns também lá de Judá. E eu perguntei, então perguntei-lhes. A vida dele começa a mudar quando ele vai perguntar para alguém. Quando ele vai perguntar para alguém, ele vai fazer uma pergunta. Quem já conhece o texto: como está a nossa família? Como estão os nossos irmãos? Como está aquele que a gente foi criado junto? Aquele que eu tanto amava, aquele era o que sempre me escolhia para jogar bola. Aquele, caramba, aquele eu trabalhei com ele, como é que está ele? Tem notícia? Caramba, ele está cego, ele está cativo, hoje ele está acorrentado, está aqui servindo, comendo do melhor, ele está passando fome. Aí, já está mexendo com ele. Amém ou não amém? Começa a entender o propósito de Deus, porque tudo levaria um homem a murmurar, a questionar, porque ele sendo o povo de Deus, isso vai acontecer. E aqui ele não está questionando, aqui ele está trabalhando, aqui ele está dando o melhor. E agora está chegando um grande dia dele manifestar uma grande liderança. Por quê? Porque ele servia bem. E tudo começa a mudar quando ele vai perguntar, como que dizendo, alguém se importa? Ei, você tem perguntado para o seu filho como é que ele está? Como é que tem sido os dias dele? Como é que tem estado no colégio? Como é que tem estado esse novo tempo de tantos ataques, de tantas coisas? Tem conversado com a sua amada esposa? Tem falado para os seus esposos que o ama? Como eu sempre disse aqui, né? Eu sempre amei ouvir, eu te amo, meu amor. Ou das vezes que eu brinquei falando assim com ela, meu amor, eu acho que eu vou pintar o cabelo de preto. Ela falou, você está mais lindo do que todos os tempos. Eu já falei assim, meu Deus, não está mais aqui esse que falou em pintar cabelo. Tu está me entendendo? E ela falava assim, eu te amo. E eu falava assim, meu Deus, como é bom ser amado, como é bom sentir amado. Ou então o homem também pode ouvir aí, cadê essa esposa aí? Vira aí para o seu esposo e diz assim, eu te amo, meu amor. Olha lá, olha que lindo, olha a Lígia já querendo dar uma bitoquinha e tudo mais, com todo respeito, Lígia. Lígia já com essa liberdade, né, de falar com Lígia. Lígia. Ali, olha, o pastor Irã já falou, me segura. Meu Deus. Cadê? Falou com ele aí, Priscila? Você falou com ele? E fala. Sabe por quê? Fala. E fala muito.
Eu não vou dar nem sequência nessa fala, mas fala hoje, amém? Fala muito. Então, como é que é isso? Tem perguntado? Tem se importado? Né? Poxa, tem dias que são mais difíceis, eu sei. Mas o seu cuidado, o seu amor, o seu carinho. Então, eu creio que eles vêm para falar, eu acredito que algo pode acontecer. E aqui também aponta para abrir o coração. Não é verdade? Para abrir o coração. Aquele filho que às vezes tem medo de falar. Fala lá com o pai, conversa com o pai. Fala com a mãe. De repente a filha tem mais liberdade de falar com a mãe, fala com a mãe já tem um jeitinho melhor de falar com o pai. Abrir o coração, alguém abre o coração, mas começou de um Neemias, dando aquele toque, né? Então a vida dele começa a mudar quando ele pergunta, quando ele se importa. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém, e disseram-me: quem pergunta quer resposta, quem pergunta quer ouvir. Perguntar muitas das vezes vai trazer para você coisas que você não gostaria de ouvir. Eu não sei se Neemias aqui poderia dar uma viajada. Eu vou botar aqui algo que eu creio, que Neemias não gostaria de ouvir verdadeiramente, que estava tudo ruim. Estava bem, estava servindo com excelência, e talvez ainda não tinha entendido, está chegando a mais um final de ano, não tinha entendido ainda a excelência do propósito, o porquê de que aconteceu tantas coisas nas nossas vidas, o porquê que aconteceu isso que tem acontecido, e porquê de tantas coisas, e ele está começando a entender agora. Então, talvez ele não quisesse escutar, ele fala: meu Deus, mas como que é isso? Pode falar. Aí eles vão falando, e disseram-me, ele está ouvindo, eu vou falando: ó, esse ficou preso, né, na província, esses aqui estão em miséria, esses aqui são desprezados. Imagina alguém que é desprezado, coisa terrível é o desprezo. O muro de Jerusalém está fendido. Que isso? É como se ele falasse assim: o povo está todo correndo, o povo está foragido, o povo está indo embora. É como se alguém estivesse falando de Venezuela e tivesse um venezuelano aqui, e falasse assim, começasse a falar, ele fala: meu Deus, será que é um sinal que eu tenho que voltar para lá? Gringo, não é hora de voltar ainda não. Mas o gringo é boliviano. Mas está me entendendo? Em grande miséria, um montão de gente dando aqui, querendo escapar. E de repente eu creio ainda que alguém pode se levantar para mudar a história de Venezuela. Amém ou não amém? Alguém se levanta para mudar a história de uma família, amém ou não amém? Alguém se levanta para mudar a história do bairro, amém ou não amém? Alguém aqui se levanta para mudar a história da igreja. Pastor, o senhor não está feliz? A casa está cheia, viu, antes das crianças irem, dos tios, como é que estava aqui, cheio de gente em pé? Eu estou feliz, mas as obras do Senhor, ela continua. A minha família está muito bem, obrigado, mas a minha família continua. Eu preciso continuar amando, eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar avançando, até ser dia perfeito, até eu ver o meu Redentor face a face, até eu ver como é lindo. Como é que cantava aqui? Eu tenho olhos de fogo, não é isso mesmo? Eu não vou entrar no louvor aqui, porque isso já é coisa do pastor Irã. Levita também, meu Deus, meu Deus. E eles foi contando, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Mexeu muito com ele. Aponta também para quebrantamento, né? Às vezes uma palavra, de repente essa palavra, não sei como ela chega no seu coração. De repente você não está chorando aqui para todo mundo ver, mas está mexendo com você de tal maneira no seu interior, que Deus já está quebrantando você. Deus está trazendo sensibilidade para você, a voz dele. Você está começando a entender que Deus está falando com você de maneira poderosa, para um tempo melhor do que tudo que você viveu nessa vida.
Porque Deus está desafiando ele, Deus está mostrando, eu tenho um propósito contigo, está entendendo por que disso tudo? Está entendendo por que você está aqui? Você está entendendo por que você veio aqui essa noite? Quantos podem dizer um amém? Ou ainda pelo menos já começarem a entender por que você está vindo? Olha, Deus me dava essa palavra já no começo de ministério, quando todo mundo metralhava aquele, vamos supor que fosse o Gabriel, é só um exemplo, meu filho, usando você como exemplo, vamos supor que todo mundo metralhasse o Gabriel, eu era aquele que não ia metralhar o Gabriel. Aí, por que não metralhava, se todo mundo metralhava? Porque eu falava, Senhor, muito obrigado, agora eu entendo porque eu estou aqui. Eu estou aqui para levantar o Gabriel, eu estou aqui para sustentar o Gabriel, eu estou aqui para fazer diferente de que todo mundo está fazendo. Eu estou aqui para nunca ser aquele que fica falando de Gabriel, batendo em Gabriel, acabando com Gabriel, destruindo o Gabriel. Eu estou aqui para orar pelo Gabriel e levantar o Gabriel. Quantos entendem isso e vão dando glória a Deus? E pode aplaudir ao Senhor. Eu estou falando daquilo que vivi e procuro viver até hoje. Não é história da carochinha, eu estou contando algo não vivido. Eu estou falando de algo real. Porque a nossa vida não é por aquilo que a multidão quer conduzir a gente, ou por aquilo que Sambalá e Tobias quer conduzir a gente, mas a nossa vida é por aquilo que Deus conduz a gente. Aí você pensa que você vai ter um montão de gente junto com você? Vai ter um montão de gente murmurando contra você. Você está arrumando uma guerra, porque está todo mundo pegando. Quem é esse você que está botando a mão sobre ele? Quer saber? Não se assuste não, mas parece um tipo de diabo mesmo. Quando alguém se coloca na brecha, o diabo, por que você está entrando aí? Por que você está se colocando aí? Por que você está defendendo essa pessoa, se essa pessoa faz tudo que eu gosto que ela faça? Por que você está? E você está ali na brecha, tomando, lutando, brigando, e quando você vê aquela brecha está fechada, talvez você tenha até sangrado, talvez você tenha até sofrido, mas você entendeu verdadeiramente o papel de um intercessor, a posição de uma mãe que ama, a posição de um pai que ama de verdade um filho, de um homem que ama uma mulher, de uma mulher que ama um homem, de alguém que entende que é Deus que nos traz aqui para ouvir palavras como essa. E a gente começa a entender no nível de Deus, não no nível terreno, porque o nível terreno sempre vai nos levar a pensar igual a todo mundo. É por isso que eu estou aqui, mas tem momentos que Deus me levanta para estar aqui, para ver o que ninguém está vendo. Mas isso só acontece comigo? Acontece com você. Acontece com vocês. Vai ministrando sobre o seu irmão. Acontece com vocês. Acontece com você. Acontece com vocês. Deus faz vocês ver coisas maiores. Coisas que aqui é o secreto. É a intimidade. É aquele lugarzinho que Deus falando, estava te esperando já aqui um tempão você chegar, porque aqui nesse secreto eu vou te mostrar o que você não estava conseguindo ver. A gente está menosprezando esse, aquele? Claro que não, porque é o meu povo, porque é a minha família, porque é quem eu amo. Às vezes esse que está fazendo a gente perder o foco é uma das pessoas mais amadas por nós. Vamos deixar de amar alguém que é a nossa família? Não, mas nós vamos buscar o Senhor no secreto. Nós vamos nos guardar, nós vamos botar mais foco ainda, amém? Quantos estão entendendo aí? Glória a Deus, aleluia, Santo de Israel, aleluia. Então isso mexe muito com ele, né? Move, né? Mexeu com ele, um movimento de Deus, vem um movimento de Deus sobre a vida dele. Isso tudo está trazendo um mover de Deus. Alguém que já está quietinho, alguém que está servindo com excelência, alguém que não tem de repente uma perspectiva mais de algo novo, alguém que já está muito antigo no ministério, alguém que está muito antigo numa igreja, ou alguém que está chegando agora e fala, será que eu posso ser usado amanhã? Pode. Será que eu que estou muito antigo ainda posso ser usado novamente? Pode. Hoje mesmo eu liberei uma palavra para os diáconos e até para a igreja que veio de manhã. Eu falei, olha, o Senhor trouxe ao meu coração de orar pelo pastor Irã.
eu queria que todos os diáconos consagrassem as suas mãos. Tivesse algum momento, a igreja falasse: Senhor, usa as minhas mãos, eu apresento as minhas mãos a Ti, Senhor, para quando a gente impor as mãos aqui junto com o pastor, esse milagre acontecer, para quando a gente, quantos estão entendendo? Isso é para a vida, isso é para a vida, não é só para isso. A gente precisa se consagrar, a gente precisa, porque senão no primeiro vento a gente fica pelo caminho. É claro que eu sei que às vezes não é primeiro vento, às vezes você está enfrentando o vento há muito tempo, está precisando de um socorro, e a gente dá glória a Deus que o socorro bem presente, Ele está aqui nesse lugar. Quantos creem que Ele está aqui? Quantos creem que Ele está aqui? Quantos podem crer que Ele está aqui? Ele está aqui. E coisa linda que eu tenho aprendido esses dias, que Ele não precisa se movimentar como os anjos em alta velocidade para chegar aqui, lá e acolá. Sabe por que Ele não precisa? Porque Ele já está aqui e ali. Você pode dar glória a Deus? Porque Ele já está lá, porque Ele já está aqui, não precisa, como Ele vai se mover para estar, não, Ele já está. Ele já está em todos os lugares, aonde quer que se vá. Pode ser o lugar mais profundo do esgoto. Aí você pode dizer: Ele não está ali. Abre o seu coração para Ele naquele lugar. Ou vai alguém com um propósito naquele lugar. Sabe o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar Ele falando para você: eu já te esperava aqui há muito tempo, para você vir impor as mãos e mudar a história desse local, mudar a história dessa família. Mas é preciso o quê? Consagrar, ter fé, crer que é Deus que vai te levar lá para mudar a história. Agora, o maior milagre, Jesus nunca falou: eu sou o milagre, eu sou o milagre, eu sou o milagre. Alguém tocava nele, ele falou: de mim saiu virtude. Alguém tocou em mim com fé, saiu virtude. Foi eu, Senhor, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Quantos estão entendendo? Então você vai lá e vai ter tanta fé que vai gerar fé em outras pessoas. Fé gera fé. Agora, se você chegar lá, aquela pessoa está cheia de incredulidade, já duvidando, você chega: não sei se vou, se fico, não tenho certeza do que faço. Já perdeu o propósito? O ano começou um dia desse, mas já estamos em agosto. Será que eu vou esperar chegar mais no final do ano para falar: graças a Deus, venci? Deixa eu pensar, esse ano de 2023 vai ser maravilhoso. A gente vai chegar aqui, uma palavra pastoral, vou ministrar para o ano de 2023, maravilha de Deus, vai vir uma palavra apostólica de novo, e de repente chegou final de janeiro, já tem gente assim: estou fraco. Não, levanta com força, na força do poder do seu Senhor, no nome de Jesus. Pastor, o senhor sempre está forte? Não. Falei: como é que o senhor está assim aí? Porque nos momentos que sou fraco, eu me torno forte. Mas por que eu me torno forte? Porque eu estou no Senhor. Porque nesses momentos de fraqueza, sabe o que eu seria? Porque nos momentos que é fraco, aí que é forte. Se não tem o Senhor, nos momentos de fraqueza, sabe o que eu ia ser? Mais fraco ainda. Dos momentos de fraqueza, mais fraco ainda. Mas se está na presença do Senhor, e é entrega, e é choro, e é quebrantamento, Ele vai levantar você com uma força sobrenatural. Quantos recebem aí no nome de Jesus? Aleluia, meu Deus. E eu falei assim: Senhor, essa palavra vai ser de uns 10 minutos, né? E está fluindo, eu creio que você está recebendo. Glória a Deus. Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, como falei com você, é Deus que tem um mover de Deus nele, começa um mover de Deus nele, algo profundo, né? Então, é preciso o quê? Esse aqui eu até anotei aqui na Bíblia num cantinho. É preciso colocar para aquele que pode fazer. Ele, querido, tem algo assim terrível acontecendo. Ele está sentindo dores, mexeu com ele. Ele está sentindo uma angústia, está mexendo com ele, está sentindo dores agora. O que ele está fazendo? Ele está ficando com isso para ele? Sim ou não, igreja? Ele está colocando diante daquele que pode fazer. Ele está colocando diante daquele que tem a resposta certa. Ele está colocando diante daquele, mas só que Deus está falando com ele.
Ele não vai colocar diante de Deus e vai deixar, e vai sumir, e vai correr, não. Ele está colocando diante daquele que pode tirar a dor. Só que Deus está falando para ele: essa dor que eu estou fazendo gerar em você, não vinha somente de você, não vinha de você nesse lugar, está vindo de um povo que está clamando, esperando por você, está vindo de famílias inteiras lá fora, que quer ouvir o som da sua voz. E ele fala: meu Deus, mas isso é difícil, eu já não estou aguentando só de ouvir. Aí ele vai estar diante do Deus dos céus, clamando ao Deus dos céus, e colocando toda essa dor diante de Deus. Qual tem sido a tua dor? Qual tem sido a notícia que tem chegado? Ou talvez a notícia que você quer ouvir, que parece que ela nunca chega? Pois eu quero declarar para você que se você tem fé, logo, logo você vai ouvir boas notícias. Logo, logo essa notícia que você espera há anos vai chegar e você vai ouvir. Você vai tomar posse no nome de Jesus. Já tem gente recebendo aí, já tem gente recebendo aí. Oh, meu Deus, meu Deus, aleluia. É Deus mexendo com a gente. Sabe o que Deus está falando hoje para a gente? É com você. Ele buscou Deus, versículo 5, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, ah, Senhor Deus dos céus, ore ao Deus dos céus. Ele vai declarar: Deus grande e terrível. Ele faz menção que Ele é o Senhor dos céus, e Ele está buscando Ele aqui na terra, para declarar para a gente que Ele está sobre a gente, e Ele é Senhor aqui também. Deus grande e terrível. Mas olha que Ele vai falar já aqui: mas que guarda a aliança. Quantos tem uma aliança aí? Quantos tem uma aliança aí? Ó, sabe o que Ele está falando aqui? Erramos, falhamos, não somos perfeitos. Ele já está se humilhando diante de um Deus que pode curá-lo. Ele já está se humilhando diante de um Deus que pode arrancar toda a carga. Ele já está declarando diante de um Deus todo poderoso que pode fazer. Se nesse momento eu fechar as minhas mãos, vai ser como se eu falasse assim: vou resolver nas minhas próprias forças. Mas se você abrir a sua mão para receber, você vai declarar: Senhor, recebi de Ti. Eu já estou estendendo as minhas mãos, Senhor, para dizer: as minhas mãos estão sujas. Sabe o que Ele está fazendo? Sabe o que Neemias vai fazer? Eu vou acelerar aqui para a gente ganhar tempo. Ele vai se arrolar nisso tudo. Ele vai falar: tão somente pecamos, tão somente erramos, falhamos, não somos perfeitos não, Senhor. Deus grande e terrível, Deus dos céus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha família, tem misericórdia do meu amigo, tem misericórdia, Senhor, da nossa igreja, do nosso bairro, tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Ei, tu acha que o inimigo da sua alma, ele fica satisfeito quando você começa a se colocar, a buscar, a rogar por uma nação, a se fazer, puxando para você? Não, Senhor, foi eles, eu não, o Senhor sabe, né, que... Então já está na hora de a gente acender os céus. Mas se não é hora ainda, puxa para você, porque Deus vai usar você. Então Ele está se colocando, aí Ele fala: mas tu tem uma aliança, Deus, e tu és muito benigno, mesmo a gente falhando, mesmo a gente não sendo perfeito aqui, porque um dos lugares que o homem mais erra é aqui nos seus pensamentos, um dos lugares que o homem mais falha, às vezes é aquilo que ele vai e acaba guardando no seu coração. Quantas coisas às vezes você tem guardado no coração? Imagina que Neemias estivesse com o coração cheio de peso, cheio de... Deus agora estava fazendo uma libertação em Neemias. Mas Deus não estava fazendo uma libertação em Neemias, porque Neemias já estava purificado, Neemias já servia com excelência, Neemias já tinha temor a Deus, Neemias não tinha mais problema nenhum com tudo que aconteceu com ele. Ei, deixa tudo diante de Deus, coloca as suas dores, coloca as suas dúvidas, que o Espírito de Deus visite você tremendamente com um fluir muito grande da glória de Deus na sua vida. Meu Deus, e aí Ele diz: para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Olha aí, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os olhos abertos para ouvires a oração. Aí Ele começa a falar, Ele se inclui, que temos cometido, de todos nós nos corrompemos. Olha, Ele se inclui, Ele vai falando nesse versículo. Então,
não é para questionar, mas para se humilhar, para dizer, eu me arrependo. Às vezes, tudo indica que só aconteceu com você, que você foi, né? Eu poderia falar assim, trazendo para mim de novo, poderia falar lá no começo assim, foi meu pai deixou minha mãe, não, foi meu pai, e agora eu vou ficar aqui, não, sabe o que ele está fazendo? Eu me arrependo, graças a Deus eu não preciso ficar orando hoje assim, que eu me arrependo, porque isso eu já fiz lá atrás, amando meu pai mais ainda, cuidando do meu pai, indo com ele até o final, estava com o coração liberado, estava pronto para a obra de Deus, não estava preso em guilhotinas para ser decepado, não estava acorrentado, estava livre no Senhor, estava prosseguindo, não estava vivendo como, querido, assim, acabou para mim, não, estava cheio de força, cheio de ânimo. Quantos estão entendendo aí? Então, é como se ele estivesse falando, eu me arrependo. Aí a partir do versículo de número 9, ele diz assim, e vós vos convertereis a mim, o Senhor falando, guardareis os meus mandamentos, ele lembrando do que o Senhor falou, né? Guardareis os meus mandamentos e os cumprirei, né? Então, como se ele estivesse falando aqui, mas tu és um Deus justo, tu és um Deus justo, tu és um Deus que ama, tu és um Deus de novas oportunidades. E ele vai declarar aqui, ó, eles são teus servos, e o teu povo que resgataste com tua grande força, e com tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, à oração do teu servo, e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graças perante esse homem. Então eu era copeiro do rei. De um serviçal com excelência a um grande líder. Você viu a oração de Neemias? Você viu o que Neemias fez com as dores? Você viu aqui tudo, por que daquele primeiro versículo que nós lemos, do 6:3, quando ele não perde o foco, quando ele sabe quem o chamou, quando ele está num lugar e tem um propósito, entende o propósito de ter chegado naquele lugar, que pode chegar agosto e ele está firme. Lá no mundo, quando chega agosto, sabe o que o mundo fala do mês de agosto? Mês do desgosto. Que isso nunca saia da boca dos filhos de Deus. Também quando você vê, não precisa sair, às vezes tem questões que você não precisa sair repreendendo. Ah, tem sim, não, tem situações que não precisa. Você só não vai concordar, só não vai ficar sorrindo para tudo que é verdade. Aí você acabou de detonar a tua própria vida. Pode não vir para você agora a resposta. Você acabou de ligar um poder das trevas, algo que o mundo diz. Quantos estão me entendendo? Então, querido, por que ele não vai perder o foco? Porque ele sabe quem o alistou, ele sabe em quem tem uma aliança, ele sabe em quem ama, ele sabe que o tempo que parece que ele ficou parado ali, Deus estava forjando ele para ser alguém muito maior do que ele já tinha se tornado, porque ele se tornou alguém muito grande. Sabe mais o que Deus está nos ensinando aí para a gente terminar? Que mesmo que você se torne alguém muito grande, de grandes posses, conheço pessoas e já vi testemunho de pessoas que se tornaram milionárias. E sabe o que eles fazem com ser muito grande? Eles servem ao Senhor com os seus milhões, porque eles entendem que o Senhor fez isso, porque Ele tem coisas muito grandes para eles viverem, para eles, queridos, serem influenciadores, investidores do reino. Já pensou porque agora eu estou numa grande posição, porque agora, querido, eu começo a colocar a Deus como se estivesse lá embaixo? Não, as coisas de Deus sempre são maiores, e é por isso que ele ora ao Deus dos céus, porque é um Deus todo poderoso, que tem coisas maiores. O que eu declarei aqui? Está liberado sim, no nome de Jesus. Se Satanás estava intentando contra a tua vida, de que você tomasse posse de coisas grandes, eu declaro que ele está repreendido. Como ora minha filha, que o Senhor quebre as pernas
desse que vem intentar contra a tua vida, que quebre as mãos desse que vem intentar contra a sua vida, que ele vá de ré, que ele volte para quem o enviou, porque você vai viver coisas grandes, você não vai perder o foco, e Deus vai realizar grandes coisas espirituais na tua vida, mas você precisa entender por que você está aqui, qual o propósito, porque senão vamos chegar ao final de mais um ano, e temos uma acendida novamente, aí começa de novo. É hora de reacender agora, porque tem coisa para viver ainda no ano de 2022, que se você se levantar nessa noite, entendendo essa palavra, eu quero declarar que já começou a acontecer para você, e aquele que já tomou posse dessa palavra por fé, vai ficando de pé, vai ficando de pé, aquele que crê que já começou a acontecer para você, então vamos junto com os nossos irmãos, vamos aplaudindo ao Senhor, e aquele que está aqui nessa noite, vai aplaudindo, vai glorificando, vai dando toda a honra, toda a glória ao Senhor, vai dizendo muito obrigado,